A vida cristã e as relações no trabalho. A vida cristã e as relações no trabalho. Continuamos a nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Estamos terminando, portanto, nessa noite, a primeira etapa do capítulo 6 da carta aos Efésios. Mais adiante, a partir do domingo, caminhamos então para a parte final deste capítulo e, consequentemente, para a parte final dessa carta, desta epístola que é dirigida à igreja de Éfeso e à igreja de hoje também. Uma carta que ensina os fundamentos da vida cristã, a teologia, a doutrina da vida cristã em Cristo Jesus, do antes e do depois de conhecermos Cristo Jesus. De nossa vida antes de estarmos na presença do Senhor, longe dele, mortos em nossos próprios pecados, e depois da chegada de Jesus à nossa vida, podemos então experimentar uma nova vida, uma nova experiência, uma nova prática de vida pelo conhecimento de Cristo Jesus como nosso Salvador e o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, então, nesse trecho do capítulo 5 e capítulo 6, ele está enfatizando de uma maneira ainda mais particular a vida prática do cristão. Vimos que a vida do cristão é uma vida de prática do Evangelho. Não pode ser uma vida apenas teórica, não podem ser ensinamentos, não pode ser um conjunto de ensinamentos que ficam apenas na mente, na cabeça, no conhecimento, mas eles precisam ser praticados. No capítulo final do capítulo 5, o apóstolo Paulo tratou da vida cristã nos relacionamentos conjugais. Mais adiante, ele falou, na abertura do capítulo 5, sobre o relacionamento ou a vida cristã nos relacionamentos pais e filhos. Mas agora, ele trata também da vida cristã nos relacionamentos do trabalho, no relacionamento profissional, no trabalho que realizamos. Evidentemente, que o contexto aqui é um contexto diferente daquele que nós estamos habituados, daquele que nós estamos vivendo. No texto há uma relação que é bem distante da realidade atual. Paulo está se dirigindo a senhores e escravos, mas desta relação podemos trazer a visão daquilo que Deus deseja que seja a prática da vida cristã nas relações de trabalho, naquilo que realizamos em nosso dia a dia, no nosso viver profissional e no nosso viver do trabalho. Então eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 6 da carta aos Efésios, a partir do verso 5. Efésios capítulo 6, a partir do verso 5, e a palavra do Senhor diz assim: Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Amém. A vida cristã e as relações no trabalho. A vida cristã e as relações no trabalho. As relações no trabalho sempre foram tensas ao longo da história humana, ao longo da história do ser humano. Afinal de contas, o trabalho, muito embora seja uma delegação original da parte de Deus, e é por isso que às vezes encontramos pessoas que dizem assim: eu gostaria de saber quem foi o inventor do trabalho. Numa atitude de tomar satisfações. Foi Deus, Deus inventou o trabalho. No Éden, o Senhor Deus deu atribuições para que Adão cumprisse. Ali no Éden, Deus já estabeleceu que Adão não ficaria de barriga para cima, deitado numa rede, apenas observando a vida passar. Não. O Senhor Deus deu tarefas, deu trabalho.
confiou a Adão serviços, ações que ele deveria empreender como administrador, como aquele que cuidaria da obra criada pelo Senhor. Temos essa incumbência de Deus, a designação para que realizemos o trabalho, para que neste mundo onde nós estamos venhamos a produzir, venhamos a desfrutar do trabalho realizado. Só que há um detalhe, e um detalhe muito sério. Com o pecado, com o acidente do pecado, o trabalho que seria leve, natural, né, e, portanto, numa consequência natural da terra e a sua produção, tornou-se uma tarefa estafante. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o Senhor dizendo que por causa do pecado, em decorrência do pecado, o homem então tiraria da terra o seu sustento com o suor, né, com o suor do seu rosto. Então aquilo que era ou representava um trabalho natural e um trabalho que, portanto, não traria cansaço e desgaste, agora em decorrência do pecado e diante das consequências que o pecado trouxe para toda a ordem natural, o trabalho do ser humano seria estafante, seria mais pesado e, portanto, implicaria em maiores esforços. Tentando fugir deste quadro e desta realidade, na busca de fugir, portanto, das consequências do pecado, o homem, então, criou uma das dominações mais vis, né, que o ser humano poderia criar na sua mente distorcida pelo pecado. Criou a escravidão, passou a exercer o domínio, a exploração, cativando, portanto, homens, tornando-os cativos pela força, pela violência. Vemos a marca da escravidão, da subjugação de pessoas desde a antiguidade, atravessando, portanto, toda a história, chegando inclusive ao nosso país, chegando inclusive ao Brasil, primeiramente com a escravidão de indígenas e depois com a escravidão de negros africanos que vieram trazidos para a nossa terra com a finalidade de, sem nenhum tipo de identidade, porque eles foram retiradas e roubadas, virem trabalhar do nascimento até a morte. Um flagelo que marcou a nossa história, que ainda deixou e temos marcas ainda hoje, uma vez que a escravidão no Brasil terminou há pouquíssimo tempo, quando consideramos a história, quando consideramos os padrões da história, a escravidão no Brasil acabou ontem, podemos assim dizer, e as suas marcas ainda permanecem presentes em nossa sociedade. Quando pensamos, portanto, na escravidão, nós precisamos pensar num flagelo que tomou conta da humanidade durante muito tempo. Mas ele também ainda se manifesta hoje, né, quando há uma exploração do trabalho, quando aqueles que detêm a produção ou os meios de produção exploram o trabalhador que, portanto, precisa lançar mão e vender a sua força de trabalho, muitas vezes é explorado, muitas vezes tem o seu salário diminuído, é roubado, é explorado em seu trabalho, e essas relações trabalhistas, portanto, têm sido sempre ao longo da história muito tensas, né, com muitas dificuldades. Não é diferente no cenário bíblico, uma vez que a Bíblia está inserida no contexto da sociedade e as igrejas para as quais Paulo, por exemplo, escreveu, estavam inseridas na sua sociedade, no seu momento, na sua história, no seu processo histórico peculiar. Então Paulo está tratando também deste tema por ele ser de grande importância, de grande necessidade também para a igreja do Senhor. Então não estamos aqui tratando daquilo que a Bíblia não está tratando, isto é, a Bíblia não está aqui discutindo a escravidão.
não está discutindo aqui nenhum tipo de sistema de trabalho, nenhum tipo de forma de trabalho. Não, esse não é o propósito das Escrituras, conquanto em outros momentos existem orientações muito claras em relação a isso. Mas nesse texto em especial não há uma discussão sobre o sistema escravista, sobre algum tipo de forma de trabalho, enfim. O que o texto está dizendo é que o cristão deve ser cristão e deve dar o testemunho de cristão, seja qual for a circunstância da sua vida, seja em que contexto ele esteja. O que a palavra de Deus está chamando aqui não é uma discussão sobre formas de dominação ou coisa parecida, mas o que o texto está chamando aqui é a responsabilidade do cristão. E o que a palavra de Deus, em última análise, está dizendo é: se você é um cristão, então você deve mostrar-se cristão, viver a vida cristã, seja qual for a circunstância em que você esteja inserido. E é nesse contexto que a palavra do Senhor, então, começa dizendo, Paulo começa a dizer assim: vós escravos, doulos, são escravos mesmo. Em algumas versões fala servos, amenizando um pouco a condição. Mas a condição real é essa mesmo. Ele está falando e se dirigindo aos escravos cristãos. É interessante que as famílias cristãs, assim como as famílias não cristãs dos dias de Paulo, tinham escravos. Possuíam escravos, servos na sua realidade, seja na sua lavoura, seja na sua casa. Tinham escravos, eram escravos que estavam nas casas de cristãos. No contexto em que ao qual Paulo se dirige e no qual está todo esse recorte aqui, é o contexto da antiguidade, especialmente sob a cultura romana. E debaixo do Império Romano, os escravos eram coisas, eram móveis na casa, eram como que animais na casa, não tinham personalidade, não tinham, portanto, igualdade, eram pessoas sem personalidade. Eram apenas objetos, objetos semoventes, que estavam ali para servir e apenas isso. Famílias cristãs tinham seus escravos também. E aí o apóstolo Paulo começa a instruir. O evangelho, ele não apenas combate, mas ele normatiza situações e disciplina a maneira como o cristão deve viver. Então, naquele contexto, Paulo se dirige aos escravos cristãos que estavam sob a sujeição de senhores cristãos ou não. Ele está se dirigindo a estes escravos, crentes em Cristo Jesus, e ele então procura dizer como eles devem se comportar. E ele diz assim: obedeçam a vossos senhores deste mundo. Você que é um escravo cristão, obedeça ao Senhor deste mundo. O apóstolo Paulo está enfatizando aqui com muita clareza que estes senhores têm poderes deste mundo. Paulo está dizendo que a autoridade deles se limita a este mundo. Conquanto eles fossem servos, eles, em última análise, eram servos de Deus. Deus, sim, tinha o poder sobre a sua vida. Isso porque os senhores, naquele contexto, tinham poderes plenos sobre o seu escravo. Açoitá-los, deixá-los sem comida e até matá-los. Mas aqui o apóstolo Paulo está lembrando, eles são senhores nessa terra. Eles têm poderes limitados. Eles não são senhores absolutos, porque o Senhor, de fato, o Senhor da vida é o Deus Todo-Poderoso, o Deus ao qual vocês adoram. Lembrem-se disso. Embora escravos, os senhores de vocês têm poderes apenas para esta vida, porque é o Deus do céu, o verdadeiro Senhor de vocês. E ele diz assim: obedeçam aos seus senhores deste mundo com temor e tremor. A ideia é de respeito à autoridade. Embora cristãos, e exatamente pelo fato de serem cristãos, o testemunho que deveriam dar era o do respeito à autoridade que aqueles senhores tinham sobre a vida deles.
E esses senhores, pelo fato de terem poderes extremos sobre eles, deveriam ser respeitados, respeitados nessa terra, respeitados porque tinham esta autoridade sobre eles. Mas Paulo diz assim: não seja um respeito apenas pro forma, não seja um respeito apenas da boca para fora, mas ele diz assim: obedecei a vossos senhores deste mundo com temor e tremor, com sinceridade de coração. Aplote, sinceridade de coração, assim como a Cristo. Aplotes é honestidade, é verdade, né? Vem do coração, é algo que é verdadeiro. Este temor e este tremor, isto é, este respeito, não é superficial, da boca para fora, mas é verdadeiro e sincero. É um entendimento de que Ele realmente é o Senhor da minha vida aqui nesta terra. Eu devo respeitá-lo, porque assim fazendo eu estou honrando a Cristo, assim como a Cristo. Todo o trabalho realizado deve ser sempre voltado para a glória de Deus. Não importa a circunstância, mas quando fazemos bem o nosso trabalho, seja qual for a circunstância em que nos encontramos, nós glorificamos o nome de Cristo, mostramos que, apesar das situações mais injustas que possam se levantar, nós somos servos do Senhor e a Ele estamos prontos a prestar todo louvor, inclusive com o nosso trabalho, com a nossa maneira de viver. E Paulo vai mais além, não servindo só quando observados, né? Quem faz isso é bajulador, quem faz isso é o adulador, não é isso? Quando o chefe está presente, né? Quando o senhor está presente, quando o superior está presente, faz aquela festa, realiza o melhor, passa a flanelinha para ali, oferece água, quer abanar, enfim, né? Mas quando o senhor, o patrão, o chefe, o superior vai embora, né? A coisa muda. Essa é atitude errada. É atitude falsa, não verdadeira. E o que a palavra do Senhor está dizendo é que o nosso serviço precisa ser com sinceridade de coração, não servindo só quando observados para quê? Para agradar os homens, mas como servos de Cristo devemos fazer isso de coração, devemos fazer de coração a vontade de Deus. Quando nós servimos lealmente no nosso trabalho, àqueles que são nossos superiores, independente das circunstâncias, quando realizamos o nosso trabalho com lealdade e sinceridade, estamos fazendo como a Cristo e estamos fazendo como servos de Cristo a vontade do nosso Deus, realizando, portanto, a vontade de Deus e glorificando, portanto, o seu nome. E Paulo ainda vai além, diz assim, servindo de boa vontade, ou desde a alma, ou do fundo da alma. Portanto, não é um serviço feito de qualquer maneira, não é um serviço realizado de qualquer forma, mas é um serviço que é realizado com sinceridade, é um serviço que é realizado de boa vontade, que vem do coração. E quando o nosso trabalho, nosso serviço, nosso servir vem do coração e com sinceridade, o nosso trabalho se torna leve, não é verdade? Realizamos as coisas com maior tranquilidade, com maior leveza, porque é do coração, não é forçado, não é obrigado, ainda que as pessoas não considerem, ainda que as pessoas ao nosso redor não valorizem, ainda que o trabalho seja valorizado e nós não sejamos. Mas quando fazemos de boa vontade, nós estamos tornando o trabalho leve e, acima de tudo, nós estamos honrando e glorificando o nome de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando realizamos o trabalho com boa vontade, nós estamos servindo ao Senhor e não aos homens, é o que diz a palavra de Deus. Então, o nosso trabalho, quando é feito para o Senhor, ele se torna honroso, se torna digno. Não importa o que os outros possam pensar ou dizer, mas estamos fazendo para o Senhor e por isso torna-se digno e apresentável diante do nosso Deus. E Paulo diz mais, ao terminar a sua orientação aos servos, aos escravos, ele diz assim, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre,
receberá do Senhor todo o bem que fizer, sabendo que cada um receberá a recompensa. O Senhor deixa claro que o trabalho destes servos no Senhor, destes servos que eram primeiramente servos do Senhor, mas também escravos de senhores terrenos. A palavra do Senhor diz que eles receberão uma recompensa pelo trabalho digno, pelo bom testemunho dado no trabalho, na atividade que realizavam, ainda que cativos. Mas a palavra do Senhor diz: vocês receberão do Senhor a recompensa de todo o bem que vocês realizarem. E deixa claro também por quê? Porque não há distinção para Deus. Seja escravo, seja livre. É interessante que as leis separam as pessoas. E especialmente naqueles tempos, a lei separava os indivíduos. Uns eram escravos, outros eram senhores. Os escravos não tinham direito a absolutamente nada, os senhores tinham direito a tudo. Mas aqui o apóstolo Paulo está lembrando que diante de Deus, diante das leis humanas e dos juízes humanos, muitas vezes injustos e que agem indevidamente, embora com o manto de uma justiça infalível, mas essa justiça é falha, é parcial. Ela cria ou administra leis que são injustas, mas Deus não. Deus, o justo juiz, ele olha a todos indistintamente, sendo livres, sendo escravos, ele recompensa o bem que está sendo feito. O Senhor não abençoará pela pessoa ser escrava ou simplesmente por ser trabalhador e não patrão. O Senhor não abençoará por sermos pobres ou sermos ricos. Ele abençoará pelo bem que fizermos, pela maneira como vivemos, pelo testemunho que damos em nossa vida, seja em nosso lar, na relação conjugal, seja como pais e filhos, mas também nas relações de trabalho, neste contexto tão pesado de uma relação de escravidão, seja no contexto atual no qual nós vivemos, de relações trabalhistas regidas por leis, muitas delas, repito, injustas ou indevidas, mas nesse meio e nesse contexto, precisamos entender que o Senhor está olhando, Ele está vendo, e Ele será justo e recompensará tudo aquilo que de bom realizarmos, que de bom fizermos. Querido irmão, querida irmã, conforme disse no início, essa discussão não é uma discussão sobre o estar certo ou estar errado, os sistemas de escravidão. Não é essa a discussão deste texto. É a discussão em outros momentos, em outros contextos, mas neste, o que o Senhor está dizendo é que em toda a relação de trabalho, como cristãos, se temos de prestar um serviço, um trabalho, seja como escravo, seja como operário, seja como estatutário, seletista, como servidor público ou privado, seja um trabalho o mais elementar até o trabalho mais sofisticado, como servos do Senhor, como cristãos, temos de fazer o melhor. Temos de agir como cristãos em nosso trabalho também. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos chama a responsabilidade de vivermos o Evangelho de uma forma prática. O Evangelho é para ser vivido, o Evangelho é para ser praticado. O Evangelho não é para ficar apenas no entendimento, mas o Evangelho é para ser vivido. Como trabalhadores, como empregados, como pessoas que prestam algum tipo de serviço, a nossa responsabilidade é de mostrar Jesus Cristo, independente das circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Mas a palavra do Senhor no verso 9, que é o último verso a ser apreciado nessa oportunidade, fala também sobre os deveres dos senhores. E isso, na realidade, é uma grande novidade. É uma grande novidade, por uma razão muito simples, porque os senhores só tinham direitos. Os senhores só tinham direitos e só recebiam os favores. Mas deveres, nem pensar, e especialmente em relação aos seus escravos. Esta é a grande novidade que o Evangelho traz.
naquele contexto, o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, assim como os escravos têm direitos e deveres, vocês também têm direitos e deveres também. Por quê? Ele já disse aqui no verso 8, diante do Senhor não há escravo e não há livre, todos são iguais. E então, nesse contexto, o Senhor está se dirigindo à sua igreja dizendo, olha, vocês são cristãos, vocês também têm escravos, mas saibam o seguinte, a relação é totalmente diferente daqueles que não conhecem a Cristo. Para eles, os seus escravos, não são nem pessoas, não são nem seres humanos, mas saibam que eles são sim, e são iguais, e vocês também têm deveres em relação a eles. Esta é a grande novidade do Evangelho, de equiparar cativos e senhores numa mesma linha, num mesmo nível diante do Senhor. E é por isso que a palavra diz assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Saibam que vocês não são melhores, saibam que diante de Deus vocês não têm só privilégio, vocês têm deveres em relação aos seus escravos também. E ele diz, olha, façam o mesmo, isso vivam de uma maneira correta, de uma maneira que dê um bom testemunho do Senhor, assim como eu estou pedindo que eles deem um bom testemunho de Cristo como servos, vocês também, senhores, têm a responsabilidade de dar o bom testemunho como patrões, como senhores, vocês também têm este dever de mostrar o Evangelho nessa relação também. E ele diz um pouco mais, deixando de ameaçá-los, A relação servil é sempre na base da ameaça, na verdade. Muitos patrões de hoje vivem ameaçando os seus funcionários, os seus trabalhadores, não é isso? Vivem ameaçando te cortar o ponto, diminuir o salário, mandar embora, são muito rápidos, né, na ofensa, são muito rápidos em tirar direitos, são muito rápidos no assédio moral, são muito rápidos nas represálias, muitas vezes nas ofensas. O que a palavra do Senhor está dizendo é o seguinte, parem de fazer isso. Parem de fazer isso, parem de ameaçar os seus servos, parem de ameaçar aqueles que trabalham para vocês, são seus irmãos em Cristo, e este não é um bom testemunho daquele que serve a Cristo Jesus, o Senhor. Fazer o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e por uma razão muito séria. Ele diz assim, sabendo que o Senhor, que é Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e não faz diferença entre pessoas. Que palavra dura para os senhores, não é isso? Senhores que achavam que eram donos de tudo, senhores da vida e da morte, e agora a palavra de Deus está dizendo, sabendo que o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, é Senhor de vocês dois, Ele está sobre vocês dois, tanto dos seus escravos como de vocês, senhores desta terra. E este Senhor, que é Senhor tanto deles como também de vocês, Ele está no céu. E a palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, olhando os bons e os maus. Este Senhor que está nos céus, Ele está olhando, Ele está vendo tudo o que vocês estão fazendo, e Ele não vai favorecer a vocês, Ele não vai dar o ganho de causa para vocês só pelo fato de vocês serem senhores, mas Ele assim o fará se vocês forem justos, se vocês forem corretos, se vocês andarem corretamente com eles também. Querido irmão, querida irmã, esta é uma palavra que se aplica ao nosso dia a dia. A você que é dono da sua empresa, a você que é o patrão, você que é o chefe, você que é o líder, você precisa rever a sua maneira de ser e como você está tratando seu funcionário, a sua diarista em casa, a pessoa que presta serviço para você, ainda que eventualmente é um mecânico, é um pedreiro, é um bombeiro que vai à sua casa para fazer algum serviço, você está ali ameaçando, isto é, você está ali tirando, diminuindo aquilo que ele está fazendo, ameaçando tirar o salário, em assédio, você está agindo dessa maneira ou você está dando bom testemunho de Cristo Jesus?
O que os seus funcionários dizem a respeito de você? Qual o testemunho que eles dão a respeito de você? Falam bem? Né? Você é um homem justo, você é uma mulher justa no seu trabalho? As pessoas podem ver em você uma vida em Cristo Jesus? Nós temos esta responsabilidade. Pela pregação de Whitefield, de Wesley, a Inglaterra foi colocada contra a parede em relação à escravidão. Mas depois, com Wilberforce, Deus usou aquele homem, um político, para que, por meio dos seus empenhos, a escravidão acabasse em todos os domínios da Inglaterra e pressionasse leis que impedissem, dentre eles, o tráfico negreiro no Atlântico. Isso teve repercussões no Brasil. Wilberforce era um crente em Cristo Jesus, um servo de Deus. Aquele homem pôde trabalhar contra a escravidão e abençoou não apenas a Inglaterra e as terras dominadas por ela, mas também o Brasil e outros países também, todo o continente americano. Querido irmão, querida irmã, como crentes em Cristo Jesus, nós temos o dever de proclamar a justiça social, a justiça entre os trabalhadores e seus patrões. Temos a responsabilidade de, como cristãos, darmos um bom testemunho como trabalhadores, como aqueles que estão sob ordens, mas temos também a responsabilidade de dar um bom testemunho, um verdadeiro testemunho cristão. Se estamos à frente, se somos líderes, somos senhores, se estamos na condição de chefia, se somos o proprietário, o dono da loja, ou seja, do que for, nós temos a responsabilidade de darmos o bom testemunho de Cristo Jesus, o Senhor, sabendo que o Senhor é Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e não faz distinção entre as pessoas. Querido irmão, querida irmã, você é convidado nesta noite a dar o bom testemunho lá no seu trabalho amanhã. E se você não tem sido um bom trabalhador, não tem sido um bom funcionário, seja público, seja privado, querido, que a sua vida mude, que o seu comportamento mude, para que você seja visto como um cristão e honre o nome do Senhor. Se você é o chefe, o líder, o dono, o Senhor, enfim, você também precisa rever, repensar e amanhã dar um testemunho diferente, um testemunho novo, de alguém que verdadeiramente anda com Cristo, que verdadeiramente tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Não somos chamados para um cristianismo de palavras, somos chamados para um cristianismo de vivência, de prática, de dia a dia. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, queremos agradecer porque o Senhor normatiza, orienta e acerta todas as nossas relações, inclusive as relações no trabalho, como a Tua palavra nos ensina agora. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que em toda e qualquer circunstância, seja ela qual for, justa ou injusta, possamos mostrar que Cristo continua sendo o nosso Senhor e que o padrão da nossa vida continua sendo o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas vidas, abençoe os Teus filhos que têm dado bom testemunho e pedimos que o Senhor os abençoe para que continuem sendo um bom exemplo no seu trabalho, para que Cristo Jesus seja glorificado também no ambiente profissional. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.